Muito bem. Para ajudar vocês nessa tarefa de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, né, de um paciente, a escolha de vocês, eu vou fazer uma recapitulação aqui, né, do segmento farmacoterapêutico, alguns pontos importantes e tentar ajudar vocês nessa tarefa, ok? Bom, a gente sabe que o segmento farmacoterapêutico é um dos serviços mais complexos, né, dos serviços clínicos que o farmacêutico pode oferecer. Ele está lá no topo da pirâmide porque ele envolve um maior número de informação, ele precisa, né, e ele é também feito não de uma maneira pontual, mas também de uma maneira progressiva, né, de uma maneira prospectiva. Né? Então, é um dos mais complexos dos serviços clínicos farmacêuticos. Então, é preciso que a gente se atenha aos métodos para nós não nos perdermos nessa tarefa. Bom, mas como todo o serviço farmacêutico, se inicia pela coleta de dados, né? Essa coleta de dados, ela pode ser feita de várias maneiras, ela pode ser na forma de consulta farmacêutica, ela pode ser na forma de revisão do prontuário, né? Tudo depende das condições que você tem para resolver essa situação. Então, se você tem um prontuário médico, você está dentro do hospital e tem um prontuário médico, o prontuário vai lhe dar essas informações, ou se for necessário, fazer uma entrevista, uma consulta com o paciente na beira do leito para poder complementar. Mas se você está no ambulatório, a melhor maneira é fazer na forma de consulta, né? Se você está numa consulta. Se você tem acesso ao prontuário, está numa unidade básica de saúde, tem acesso ao prontuário desse paciente, também é bom, porque você vai buscar informações complementares. Enfim, a coleta de dados, ela é feita com os acessos que você tiver disponível. Depois da coleta, então, são as fases, a gente vai fazer a coleta de dados, a análise da situação, estabelecer o plano de cuidado e depois avaliar o plano de cuidados, né? O que eu pedi para vocês é que vocês façam a coleta, análise da situação e estabeleçam um provável diagnóstico e qual seria uma conduta para cada um dos problemas que vocês identificaram. Na hora que vocês vão fazer essa coleta de dados, então vocês vão estar fazendo isso num prontuário. Quem está dentro de um hospital, eu comentei a dificuldade, né, do prontuário, de você estar repetindo algumas informações, porque o prontuário, o prontuário do paciente no hospital, ele tem que ficar arquivado por muitos anos, e isso acaba, se não tem um prontuário eletrônico, acaba gerando um problema muito grande de armazenamento dentro do hospital. Então, no hospital, a gente recomenda que ache só o farmacêutico faça apenas a sua evolução, né, no sentido de uma nota de conduta mostrando a sua intervenção. Mas ele pode fazer a coleta, né, de um prontuário para fazer o seu estudo, né, para poder facilitar o seu estudo. E já quem está no ambulatório, numa farmácia comunitária, ele vai ter que fazer esse prontuário. Esse prontuário ele pode ser livre, então aberto, e ele pode seguir o modelo do registro clínico orientado por problemas. Esse registro clínico orientado por problemas, ele é um tipo de prontuários que ele tem 4 componentes, 3 componentes, mas eu vou colocar um quarto componente. Quais são os componentes que contém no registro clínico orientado por problema? A base de dados da pessoa, é a parte onde tem a identificação completa da pessoa, quer dizer, uma identificação inequívoca da pessoa, né, suas características, idade, residência ou leito, né, essas informações inequívocas da pessoa, a lista de problemas, né, quais são as queixas, o que faz com que essa pessoa está incluída no programa de segmento farmacoterapêutico, as notas de evolução, por último, uma ficha de acompanhamento que resume os dados complementares.
que eu chamo aqui de fase de extrato ou síntese do segmento, tá ok? Nas notas de evolução, o método utilizado, um dos métodos mais utilizados e mais divulgado entre os profissionais de saúde, é o método SOAP, que é, na verdade, um acrônimo onde o S significa dados subjetivos, que dados são esses? A história atual da doença, a anamnese, né? Tudo aquilo que é relatado do paciente na consulta. Quem está no hospital pode pegar isso do que foi feito pelo médico para a enfermagem, os sintomas que esse paciente tem. Os dados objetivos já são os achados clínicos, como o valor da pressão arterial, a frequência cardíaca, né, a temperatura, os resultados de exame. Depois que você tem os dados subjetivos e objetivos, que aí é a coleta de dados, você vem para a análise da situação. Na análise da situação, você vai registrar essa análise, né, dos dados para estabelecer o diagnóstico à luz das evidências. Aí, no registro, você vai colocar só a sua hipótese diagnóstica, do que você acredita que seja o problema que está ocorrendo com esse paciente. E, por último, o plano de cuidado. Você vai estabelecer qual vai ser a sua conduta, a sua intervenção, tá? Então, no registro clínico, num prontuário que segue o modelo de registro clínico orientado por problemas, nós temos 4 componentes. Um componente que é a base de dados, a informação, a identificação inequívoca do paciente, da pessoa. A gente tem a lista de problemas que essa pessoa relata. Nós temos as notas de evolução, que nas notas de evolução pode ser na forma de SOAP. E, por último, o extrato, né, síntese do segmento farmacoterapêutico. Muito bem. Ou você pode adotar um formulário padronizado, tá? Então, você vai ter um formulário onde você já vai ter os espaços para ser preenchidos e dessa maneira você não vai deixar passar nada, né? Você vai ter. Então, você vai, esse formulário já pré-definido, ele é bom quando você faz parte de um serviço que tem os pacientes têm uma característica específica que você vai acompanhar. Então, você vai estar sempre buscando informações importantes para aquele problema de saúde, tá? Então, como aqueles no ambulatório de mieloma, você ter sempre perguntas relacionadas, um espaço para registrar a possíveis neuropatia provocada pela talidomida, tá? Então, assim por diante. Na hipertensão, você vai ter dados que colete informações sobre fatores de risco de doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, quando você opta por um formulário padrão, é bom quando você tem um serviço específico, senão é melhor o registro clínico orientado por problemas, como eu expliquei no slide anterior. Na coleta de dados, então, como a gente falou, você vai ter a história médica atual, as queixas, os problemas de saúde, e aqui é importante que a gente faça uma revisão dos sistemas, tá? O que são esses revisões de sistemas? Você vai perguntar sistema nervoso, respiratório, digestório, né, cardiovascular. Então, você vai perguntar ao paciente como é que ele está dormindo, se ele está ansioso, como é que está o humor dele. Você vai perguntar se ele tem se alimentado bem, como é que está o paladar. Então, você vai fazer uma revisão de sistemas por sistemas. Qual a intenção disso? É de coletar alguma informação que pode ser útil para identificar algum tipo de reação adversa ao medicamento, né? Que às vezes o paciente pode não estar percebendo, mas ela está ali. Então, a revisão dos sistemas é importante. Depois da história médica pregressa, né? Então, se existe alguma doença, como é que foi os pais desse paciente, principalmente relacionados às doenças crônicas, né? Se ele já teve antecedentes patológicos, como internação, cirurgias, traumas no passado, e o uso de medicamento pregresso. Aí você vai relatar quais são os medicamentos que ele usou nas últimas semanas, mas o que ele já usou
para o problema de saúde que você está investigando. Então, se você está com um paciente hipertenso, ele está fazendo uso de um medicamentos agora. Então, quais foram os medicamentos que ele tomou antes de tomar esse medicamento, se ele tomou? Se ele tomou algum outro medicamento, por que que ele não toma mais aquele medicamento? O que aconteceu? A causa da suspensão dos medicamentos, certo? Depois vocês vão fazer uma identificação do plano terapêutico atual, então quais são a estratégia terapêutica, então quais são os medicamentos que o paciente está tomando para cada um dos problemas de saúde diagnosticado, né? Quais são o medicamento prescrito e os não prescritos, né? Se vocês estão no ambulatório. E vão anotar também os achados clínicos, né, que aí são os sinais, né, dentro da semiotécnica, né, a gente tem sinais e sintomas, a gente já viu com a história do paciente, as queixas, né, e como que ele está lá na revisão dos sistemas, aqui a gente vai buscar alguns dados objetivos, né, que são os dados clínicos, os sinais de como é que está, principalmente os de monitoramento para a terapêutica. Bom, essa fase de coleta. Vamos fazer aqui um exemplo, né, para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, vamos um resumo bem simples, bem curto, sem muita riqueza de informações, só para ajudar vocês a compreender como fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico. Então, uma paciente, sexo feminino, 52 anos, diabético tipo 2, hipertensão arterial há 3 anos e uso de seguintes medicamentos: glibenclamida, 5 miligramas uma vez pela manhã, propanolol 40 miligramas, 2 vezes ao dia, e hidroclorotiazida 25 miligramas pela manhã. Tem queixa de dores na perna, esquecimento e insônia. Relata tomar os medicamentos conforme recomendação médica, mas que tem dificuldades em seguir a dieta. Ok? Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai, o livro traz essas perguntas bem claras e o material também disponível para vocês sobre segmento farmacoterapêutico, traz essas perguntas bem evidentes, tá? Então, façam a consulta lá no capítulo de segmento farmacoterapêutico, que tem todas essas perguntas com calma, mas vamos fazê-las aqui só para vocês entenderem, certo? Então, as primeiras perguntas são relacionadas ao paciente, você vai tentar identificar se existe alguma condição relacionada ao paciente, depois sobre as doenças e depois sobre os medicamentos. Vamos aqui. Então, por exemplo, ao paciente. Então, perguntas como: a paciente apresenta alguma condição abaixo que dificulta seu autocuidado? Isso é importante quando o paciente, principalmente quando o paciente está ambulatorial, ou se a gente está numa consulta, né, que é de consulta de alta, né? Mas aqui é o paciente que está na farmácia ou no ambulatório, isso aqui é importante. Então, o que é a condição de autocuidado? Então, por exemplo, a paciente não enxerga bem, ela está acamada, então ela não tem condição de se cuidar por causa de uma condição física, de uma condição cognitiva, ela é analfabeta, ela é confusa, tem baixo poder cognitivo, né? Alguma condição mental, né? Uma situação mental que o paciente mantenha o paciente desconectado com a realidade, por exemplo, esquizofrenia, psicose, etc. Né? Alguma condição social, né? Ela não tem dinheiro, por exemplo, para comprar um medicamento, né? Ou sua crença interfere no tratamento, ou outra que você puder identificar. Então, você faz perguntas na consulta que vai tentar identificar alguma dessas condições que possa estar interferindo no cuidado, no autocuidado do paciente, certo? Ou até na adesão do tratamento. Nesse caso aqui, a paciente não tinha nenhuma condição que dificultava ou impedia o cuidado e foi encontrado. Você faz faz lá um resuminho, né, do que você encontrou. Existe alguma evidência de que a paciente não adere ao tratamento? Olha, nessa paciente, ela relata aderir bem à pauta farmacológica, mas não adere muito bem às recomendações dietéticas, né? E de atividade. Então, a gente tem que pensar que isso é algo importante para atingir os resultados terapêuticos e que a gente tem que colocar isso, então, como uma meta de ser trabalhada. A gente vai depois só estabelecer se isso é uma prioridade que a gente tem que trabalhar agora, a gente trabalha no futuro, mas isso tem que ser trabalhado. Existe alguma condição, uma terceira pergunta, a terceira condição física,
como as relatadas abaixo no paciente, que ofereçam uma possibilidade de resposta farmacológica diferente da usual. Então, a gente tem algumas condições patológicas ou fisiológicas que modificam a resposta ao tratamento. Por exemplo, os extremos de idade, idoso e criança, obesidade, insuficiência renal, insuficiência hepática, gravidez. Se o paciente apresentar alguma dessas condições, a gente precisa avaliar com cuidado e entender como que essas condições podem estar interferindo com a farmacoterapia do paciente, tá ok? Então, a gente tem essas perguntas todas com relação ao indivíduo e a gente faz as anotações importantes sobre eles. Há alguma condição clínica já diagnosticada? Então, o paciente está lá com a sua história, vocês coletaram no prontuário, na consulta, a história toda, né, atual e pregressa desse paciente, e você vai identificar se esse paciente já tem alguma condição clínica. E aqui, lembrando, o que é condição clínica, problema clínico, problema de saúde, né? É tudo aquilo que sai da normalidade, que requer um manejo, né? Aquilo que interfere na qualidade de vida do paciente. Então, pode ser uma queixa do próprio paciente ou pode ser algo que nós, enquanto profissionais de saúde, observamos. Então, existe alguma condição clínica, né, já diagnosticada? No caso desse exemplo, nós temos a paciente é portadora de diabetes tipo 2 e tem hipertensão arterial. Tá? Então, a gente tem que fazer temos que conhecer essa doença básica, essas doenças que já estão diagnosticadas. Então, o que é diabetes, o que a diabetes provoca, né? Quais são a fisiopatologia, o que a gente vai observar no paciente diabético, né? Qual que é o prognóstico desse paciente, quais são as formas de tratamento que a gente tem que observar, enfim, tem que se estudar o que é essas doenças. Então, estudar o que é diabetes, o que é hipertensão arterial. Tem que saber qual é a meta terapêutica. Então, por exemplo, no diabetes, qual que é a meta terapêutica? A gente quer sempre evitar o desfecho, alcançar o desfecho primordial, que no caso é a vida com qualidade de vida, né? Mas isso às vezes é lá no longo prazo, né? Então, o desfecho primordial no diabetes, né, é reduzir o danos em órgãos-alvo, como retinopatia, nefropatia, doença cardiovascular, angiopatia. Então, esse é o desfecho principal, né, o primordial que a gente quer alcançar, mas isso é feito ao longo, não consigo verificar se eu estou conseguindo fazer isso agora. Então, eu estabeleço os desfechos secundários, né? Então, por exemplo, no caso de diabetes, um bom desfecho para me acompanhar é a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Então, eu vou olhar como é que está a hemoglobina glicada desse paciente, e eu espero que ela esteja abaixo, ao redor de 7%, né? Para níveis abaixo, né? Ao redor de 7%. E na glicemia em jejum, eu espero que ele esteja abaixo de 100 miligramas por decilitro, certo? E aí a gente tenta buscar essas metas e ver se essas lá nos exames complementares, na nossa coleta de dados, se aqueles parâmetros clínicos, sinais e sintomas indicam esse desfecho, né? Há algum problema, alguma causa da doença diagnosticar? Então tá, a gente viu com relação às doenças já diagnosticadas. Mas, para além das doenças diagnosticadas, foi identificada alguma outra condição clínica que apresentou-se como uma queixa ou percebida pelo profissional de saúde, né? No caso, a gente viu que ela se queixou de 3 coisas, que era dor nas pernas, insônia e esquecimento, tá? Então, a gente também tem que dar atenção para essas 3 causas, essas 3 condições que a paciente relata. Na questão da dor na perna, o que a gente observa? Que a dor na perna pode ocorrer, no caso de paciente diabético, corresponder a uma evolução, já faz parte de uma adenopatia, né? Então, ela já faz parte de um caso do quadro clínico do diabetes, pode ser já mostrando um diabetes descompensado, né? E nesse caso, o nosso olhar é de amenizar esses efeitos, né? Controlar ainda, trabalhar ainda mais forte para o controle da glicemia dessa paciente e trabalhar para que seja evitado o pé diabético, né? Que a gente sabe que com esses sinais o paciente já pode ter o pé diabético, que são
cicatrizes por causa da retinopatia e da má circulação, feridas que não cicatrizam mais e que vão necrosando o tecido e que acaba tendo, culminando na amputação do membro, né. Então a gente quer evitar isso no paciente diabético. Então uma coisa que a gente precisa, o paciente já está com dor, é uma causa que é algo, mesmo sendo já fazendo parte do quadro da doença base do paciente, a gente tem que tomar algumas medidas para melhorar essa situação, para evitar complicações, né. Quando eu faço uma revisão aí do plano terapêutico atual, então eu vejo qual a estratégia, quais são os medicamentos que ela está tomando agora, né, e aí eu faço uma revisão da farmacoterapia, eu faço aquelas perguntas que a gente olha, né, se o medicamento é necessário, se o medicamento está sendo efetivo, se o medicamento está sendo seguro. E aqui os alunos costumam fazer confusão, mas vamos lá, necessidade, o medicamento, eu pergunto para cada aí eu tenho que perguntar para cada um dos medicamentos que o paciente está usando. Então o paciente está usando glibenclamida, esse medicamento é necessário? Bom, ela é paciente diabética, a glibenclamida é um hipoglicemia antioral, está prescrito, então beleza, é um medicamento necessário, não existe nenhuma duplicidade, então nenhuma associação irracional, então esse medicamento é necessário. Ela está sendo efetiva, a glibenclamida? Bom, a meta terapêutica para glicemia a gente viu, né, que era a de 100 miligramas por decilitro e a paciente está com 128 miligramas por decilitro. Então, ela não está atingindo a meta terapêutica, eu preciso melhorar esses resultados da glicemia. E aí eu vou então, se ela não está atingindo, eu preciso entender quais são as razões. Então eu vou perguntar, vou investigar quais seriam as possíveis razões que levam à falta de efetividade desse tratamento, tá. Então lá no livro também a gente tem as perguntinhas para ajudar vocês nesse caminho. Vão lá e olhem o método, né. Então, a dose que essa paciente está, o que poderia explicar, né, a não efetividade? Será que a dose que a paciente está tomando está abaixo do recomendado? Bom, aí você vai lá e estuda sobre o medicamento. A dose recomendada a glibenclamida, ela deve ser administrada com café da manhã ou com a primeira principal refeição do dia, e era geralmente e a meia-vida do fármaco de 10 horas, alguns pacientes apresentam respostas mais satisfatórias se administrado 2 vezes ao dia. Olha, interessante. A dose inicial é de 2 a 5 miligramas, a paciente está tomando 5 miligramas, né, uma vez ao dia, então, beleza, então a paciente está tomando uma dose dentro da recomendada. E aí você fala assim, se ela está tomando doses recomendadas, será que existe alguma situação que pode estar diminuindo a concentração da glibenclamida no sítio de ação? Como é que eu posso ver isso? Olha, eu vou lá e posso ver se ela tem algum tipo de interação medicamentosa, por exemplo, né? Ou se está tendo algum tipo de administração equivocada, né? Então, se a paciente está tomando o medicamento correto, então, por exemplo, às vezes a gente pode observar no paciente internado que pode estar passando medicamentos por sonda, ou a paciente um medicamento de liberação lenta, ela parte, porque é um comprimido muito grande, ela parte o comprimido no meio. Então eu vou olhar, ver se tem alguma condição que pode estar interferindo na biodisponibilidade desse fármaco, né. Aí a forma de estar tomando ou, alguma interação medicamentosa. Nesse caso não se viu nenhuma interação medicamentosa. Existe alguma situação que contribui para a elevação dos níveis glicêmicos? Quer dizer, existe algum fator, alguma situação que possa contribuir com os níveis glicêmicos? E aí a gente vê que os beta-bloqueadores e a hidroclorotiazida são conhecidas pelo efeito diabetogênico, principalmente em diabetes do tipo 2. O mecanismo para elevação da glicemia se deve pela inibição da liberação da insulina provocada pelo beta-bloqueador e pela depressão do potássio provocada pela hidroclorotiazida. Olha só, então, o uso concomitante de propanolol e hidroclorotiazida pode estar interferindo na eficácia, na efetividade da glibenclamida, né, porque eles são medicamentos diabetogênicos. E segurança? Não foi encontrado nenhuma reação adversa à glibenclamida, né, então não existe nenhum problema de segurança.
Bom, então aí eu vou fazer uma síntese disso, o que a gente viu que é um paciente que não adere às recomendações, então eu vou trabalhar isso, eu já vou mostrar um quadro. Então, a gente deve chegar num quadro como esse, é isso que eu quero que vocês elaborem, esse quadro aqui que é o extrato da fase de estudo. Então, esse parte de cor de rosinha vem algumas observações que vocês vão fazer com relação ao paciente. Então, autocuidado, lembra aqueles 3 conjuntos de perguntas que a gente faz para o paciente, né? Autocuidado, independência, adesão, característicos fisiológicos especiais. Essa paciente não tinha nenhuma, mas a gente viu que ela não aderia à dieta com restrições de açúcares e baixo carboidrato. Então, ela tinha dificuldade em aderir a essa pauta terapêutica aqui, né? Aqui a gente está dividindo em cores diferentes, azul, que é com relação aos problemas de saúde diagnosticados, e aqui os problemas de saúde não diagnosticados, as outras condições de saúde, tá? E em amarelo, os medicamentos. Então, a gente coloca a enfermidade aqui, e a gente coloca qual é a meta terapêutica. Então, por exemplo, na hipertensão, a gente viu que o desfecho primordial dela é evitar doenças cardiovasculares, mas a gente não consegue evitar isso. Tem algum desfecho secundário que eu posso acompanhar? Tem sim, a gente pode acompanhar os níveis pressóricos. Então, para essa paciente, os níveis pressóricos desejados, segundo as diretrizes de hipertensão arterial, é 13/80. E aí eu vou lá no prontuário ou eu afiro a pressão do paciente, se eu estou em consulta, né? Busco um parâmetro de monitoramento objetivo, né, aferindo a pressão arterial ou pegando no prontuário, se estou dentro do hospital, e vejo lá o status. Né? No caso aqui, a gente observa uma média aí de 120/80. Então, se a meta é abaixo de 130/80, a paciente está com 120/80, então ela está atingindo a meta. Então, os medicamentos que ela está tomando para a hipertensão, que é a hidroclorotiazida e o propanolol, eles são necessários, eles são efetivos e eu não vi nenhuma reação adversa a eles. Então, eles são, não existe nenhum problema relacionado a esses medicamentos, tá? E a diabetes mellitus, que é outro problema. Então, a gente quer, como meta, uma glicemia de 70 a 100 miligramas por decilitro e uma hemoglobina glicada abaixo de 7, a paciente de 5%, ela está com 7% de hemoglobina glicada e 128 miligramas de decilitros, né? Então, ela está acima, um pouquinho acima da meta desejada. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho. Então, a glibenclamida, ela é necessária, mas ela não está sendo efetiva, ela está ou com baixa efetividade, né? Ela consegue controlar um pouquinho, né? Mas não está dentro da meta que a gente deseja. Então, a gente precisa aumentar essa efetividade. E aí, a gente não observou nenhuma reação adversa, não sei. Aí eu vou, falta de efetividade. Aí qual que é o problema? Tem um problema de falta de efetividade. Pode ser feito devido ao efeito de interação com o propanolol e com a hidroclorotiazida, né? Então, o propanolol e a hidroclorotiazida está reduzindo a atividade da glibenclamida, porque ele tem efeito ao contrário. Então, a gente está diante de uma interação medicamentosa aqui, né, que está reduzindo o efeito da glibenclamida. Então, recomenda a substituição do propanolol, por exemplo, por um inibidor da ECA. Veja, gente, o problema aqui está na glibenclamida e não no propanolol, nem na hidroclorotiazida, porque eles estão sendo efetivos e estão sendo seguros, tá? Quem perdeu a efetividade foi a glibenclamida, então o problema é a glibenclamida, provocado, muito provável, pela interação entre propanolol e hidroclorotiazida, tá? Mas o nosso problema, o nosso foco é melhorar o controle glicêmico. A gente não pode perder esse ponto de vista. E aí a falta de efetividade pode ser defeito a isso, e aí a gente tem que substituir. Nesse caso, é interessante o inibidor da ECA, porque o inibidor da ECA ele é um poupador de potássio, ele vai contrapor um pouco a perda de potássio que a hidroclorotiazida faz, e a gente já vê que como a insulina depende do potássio para entrar, né, a insulina para funcionar e jogar a glicose para dentro da célula, precisa de potássio. Então, se a gente tiver um equilíbrio da potássio, esses efeitos podem ser minimizados. Então, o inibidor da ECA é recomendado porque ele no paciente diabético ele tem uma proteção
renal, então é uma droga muito interessante para o paciente diabético. Então, talvez a substituição do propanolol pelo inibidor de JAK seja uma intervenção bastante interessante. Mas a gente viu que ela tinha mais 3 condições: dores na perna, insônia e esquecimento, né. Então, dores na pernas, né, a gente viu que é uma ela pode estar relacionada à doença de base, o diabetes, né, ela não é não é uma reação adversa, não é um novo problema, né, então mas qual é a conduta que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou fazer orientações para evitar o pé diabético, né, e algumas medidas, né, aconselhar algumas medidas para alívio da dor da paciente, né, elevação de pernas, massagens e etcétera. Aí a gente vai buscar evidências, né, para fazer essas recomendações. Outra queixa do paciente é a insônia, né. Quando a gente olha a insônia e a gente olha os medicamentos que esse paciente está tomando, a gente vê que o propanolol provoca desordem do sono, tá. Então a insônia pode ser uma reação adversa ao propanolol. Veja, eu coloquei aqui em cima que o propanolol não tinha problema nem de necessidade, efetividade e segurança. Por quê? Eu ainda não detectei. Porque eu preciso, antes de falar que a insônia é provocada pelo propanolol, eu preciso tentar determinar a causalidade dela. Então, eu já agendo que na próxima consulta do paciente, com o paciente, eu vou aplicar um algoritmo, né, por exemplo, o algoritmo de Naranjo, para verificar a causalidade da reação adversa, né? E aí sim, se a gente na causalidade dizer que é uma provável reação adversa ao propanolol, aí eu mudo esse quadro e falo que o propanolol tem um problema de segurança, né? E aí vai corroborar com essa minha recomendação de substituição do propanolol, certo? Esquecimento, né, que é a outra condição. Não está relacionado à doença base, não é um novo, não é relacionado ao medicamento, nenhum medicamento provoca esquecimento, né, pelo menos nenhuma reação já documentada sobre isso. Pode ser um provável novo problema de saúde, né. Então qual é a intervenção? Ela está tomando alguma coisa para isso? Não, ela não está tomando nada, eu posso recomendar a procura de um médico caso persistiu os sintomas, né. Então, por quê? Porque o esquecimento com a idade pode estar indicando aí um problema mais sério, então ela precisa investigar para tentar melhorar essa condição clínica. Veja, então eu quero que vocês cheguem nesse quadro final para apresentar para a gente, que é identificando um resumo de todo o caso, com a apresentação clara dos problemas e a apresentação clara da conduta que vocês tomaram frente aos problemas encontrados. Tá ok? Eu espero que com esse vídeo você tenha ficado claro para vocês no que consiste a tarefa. Até mais.